Nós estamos iniciando hoje o estudo de número 34, intitulado A Expiação de Cristo, né? Nós vamos trabalhar hoje esse tema que é tão importante, né? E que é o centro, né? De tudo aquilo que nós cremos e que é a consumação do grande plano do amor de Deus, né? Para nossas vidas, né? Nós vemos estudando aqui no módulo 3 do Seminário Teológico de Base, que é o Seminário Teológico da Escola de Discípulo, que é o Ministério de Ensino da nossa igreja, né? Do Ministério do Deuteronômio. Então, tudo que fica embaixo do Escola de Discípulo faz parte do Ministério de Ensino. O CETEB é um deles, nós temos o curso de noivos e namorados, nós temos treinamento de líderes, treinamento de diáconos e obreiros, então são vários itens, e um desses itens é o Seminário Teológico Base, que nós estamos hoje começando o estudo de número 34 de 50. Vou pedir ao Cristiano para orar, para que nós possamos, em nome de Jesus, começar a nossa aula. Vamos orar em nome de Jesus. Amém, pastor. Senhor Deus, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor Deus, por estar na sua presença hoje com meus irmãos, Senhor, nessa live. E aqueles também que não possam estar, Senhor, que o Senhor possa colocar a sua mão. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela bênção alcançada hoje, Senhor, na minha casa. E quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha família e na nossa igreja, Senhor. Senhor, eu venho te pedir que essa aula de hoje seja uma aula de entendimento, de clareza, Senhor. Que o Senhor use o pastor Lúcio com o seu dom, com a sua palavra, Senhor. Que essa palavra preencha nossos corações, Senhor Jesus. Que nós possamos entender com clareza e passar a sua palavra, Senhor. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Cristiano. Então, hoje, irmãos, nós vamos falar sobre esse tema tão importante, né? Que fala sobre a forma como Deus reconciliou, né, consigo toda a humanidade, né? Como Deus fez para que nós tivéssemos a oportunidade de retornarmos para Deus, né? Para nos voltarmos novamente para Deus. E isso é a essência, né? Vamos chamar assim, daquilo que nós conhecemos como religião, né? A palavra religião é religare, que é, na sua essência, religar o homem a Deus, né? Quando nós praticamos, né, aquilo que aprendemos através da palavra do Senhor, nós temos a oportunidade de, uma vez que nos afastávamos de Deus, nós voltarmos do nosso caminho para Ele, né? E começarmos a viver novamente uma vida que nos leve, né, na direção do Senhor e no relacionamento pessoal com Ele. Então, estudar esse tema é essencial, né, para a gente compreender principalmente a obra redentora de Jesus e a sua implicação na fé cristã. Eu preparei um vídeo aqui e vou colocar aqui. Preparei um vídeo e eu vou colocar aqui. Me digam se vocês têm o áudio, por favor. E eu vou aumentar ele na sequência. Todos desejamos que o mundo seja bom, que todos vivam em paz. Todos ouvem? Amém. Sim. Vou voltar aqui então. Vou colocar. Todos desejamos que o mundo seja bom, que todos vivam em paz, agindo com amor e justiça. Mas tem um problema. Alguma coisa constantemente nos leva à ruína e destruição. Chamamos isso de mal. Do ponto de vista bíblico, o mal pode destruir de pelo menos 2 jeitos. O mal tem ação direta em nós, como quando alguém rouba alguma coisa, criando injustiça. Então a pessoa fica devendo porque fez errado. Mas, além disso, tem ainda um efeito indireto do mal, porque essa pessoa também destruiu o relacionamento, quebrando a confiança, fez um dano emocional. É como um vandalismo, e essa pessoa precisa consertar isso. Muita gente diz, Deus é bom, ele deveria ser aquele que simplesmente elimina todo o mal do mundo. Para ser honesto, o mal que eu vejo em todo lugar por aí é o mesmo mal que está dentro de mim. Todos contribuímos e continuamos fazendo isso. O mal está em todos nós. E para que Deus livre o mundo do mal, ele precisa se livrar da gente. E isso é o mais impressionante na história da Bíblia. Esse Deus é tão bom que não vai apenas livrar o mundo do mal, mas ele vai fazer isso sem destruir a humanidade. Como ele vai fazer isso? No começo da história da Bíblia, somos apresentados à prática do sacrifício de animais, que eu sei soa bem estranha para nós. Mas, para os israelitas, era um símbolo muito poderoso da justiça e da graça de Deus. Não esquece, eu sou participante do mal que está no mundo, eu deveria ser eliminado também. Mas Deus permite que a vida desse animal seja um substituto. Ele morre no meu lugar, simbolicamente. E a palavra bíblica para isso é propiciação, que significa cobrir a dívida de alguém. Mas tem uma segunda parte do ritual. Não esquece que o mal também destrói relacionamentos. E na Bíblia, essa ideia é descrita como contaminar ou profanar a terra, tornando-a impura. Os sacerdotes deveriam lavar o vandalismo simbolicamente ao borrifar o sangue do animal em diferentes partes do templo. O sangue do animal limpa as coisas? Não esquece que isso é um símbolo e que não estamos acostumados a ele. O sangue representa a vida.
Esse sangue borrifado é a representação de como Deus está limpando as consequências indiretas do mal na sua comunidade. Na Bíblia, esse processo é chamado de purificação. Então, o templo e a terra agora se tornam um espaço limpo, onde Deus e seu povo podem viver juntos em paz. Então esse ritual acerta as coisas entre Israel e Deus. Mais que isso, os israelitas experimentam o amor e a graça de Deus nesses símbolos. E por serem perdoados, isso deveria tornar cada um deles uma pessoa de amor e graça também. Certo, esse é o ideal, mas nem sempre foi assim. É verdade, o profeta Isaías, por exemplo, fala muito sobre isso. Ele começa seu livro dizendo que os sacrifícios contínuos dos israelitas se tornaram insignificantes, porque eles também estavam permitindo um grande mal em seu meio, como ignorar os pobres e oprimidos. Até os reis de Israel distorciam a justiça. Mas Isaías ansiava pelo dia em que um rei da linhagem de Davi viria para eliminar o mal de uma maneira surpreendente. O rei se tornaria servo, não apenas para servir, mas também para sofrer e morrer pelo mal cometido pelo seu próprio povo, e sua vida seria oferecida como um sacrifício. Essa é a promessa que Jesus veio para cumprir. Ele é o rei de Israel, sofrendo e morrendo na cruz. Na verdade, Jesus usou as palavras de Isaías quando disse que veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E a palavra resgate se refere a um sacrifício de propiciação. E por todo o Novo Testamento ouvimos sobre como a morte de Jesus foi um sacrifício de propiciação por todos nós. Ela cobriu a dívida dos humanos com Deus por contribuírem com todo o mal e a morte no mundo. E o Novo Testamento também fala da morte de Jesus como uma oferta de purificação. Ouvimos que o sangue de Jesus é como um símbolo de que sua vida tem a capacidade de lavar o vandalismo que o mal causou em nós e ao nosso redor, para que agora possamos viver em paz com Deus. Esse é o significado da morte de Jesus. Mas a história continua. Sim, o Novo Testamento faz essa poderosa afirmação de que a morte de Jesus não foi o fim. Ele ressuscitou. Ele é o sacrifício que quebrou o poder da morte e do mal. Isso significa que ele vive para oferecer sua vida a qualquer um que o aceitar. Ele é o sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios anteriores apontavam para ele desde o começo. Então, por causa de Jesus, os cristãos deixaram de participar de rituais de sacrifício animal. Mas receberam novos rituais. Jesus ensinou seus seguidores a cumprir 2 rituais. O primeiro é o batismo. Assim como Jesus morreu, entrar na água se torna a conexão pessoal que agora você tem com a morte dele. E quando sai da água, você simbolicamente ressuscita com Jesus. O batismo é esse ritual sagrado que conecta sua história com a morte e ressurreição de Jesus. O segundo ritual é a Ceia do Senhor, que relembra a última refeição de Jesus com os discípulos. Ele usou pão e vinho para retratar sua iminente morte como um sacrifício. E agora, todos os seguidores de Jesus usam o pão e o cálice regularmente para lembrar e participar do poder de sua morte e também da sua vida. Então esses rituais existem para nos lembrar do amor de Deus e nos encorajar a viver com amor e graça. Eles fazem mais que isso. Eles nos conectam a uma nova fonte de vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é também o poder que pode destruir o mal em nossas vidas e nos transformar em pessoas que levam uma vida de amor e paz. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, a gente hoje vai começar a... Paz, Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Hoje nós vamos começar a ligar, Paz. A gente vai começar a ligar, né, todos esses pontos que nós viemos estudando até aqui, que é justamente em relação a tudo que nós aprendemos e vimos até o momento sobre o sacrifício de Cristo, né? A vida, a morte, o sacrifício, tudo tinha um motivo direto, né? E tudo isso, né, ele vinha claramente direcionado, sendo apontado desde o Antigo Testamento, né? Então, a expiação de Cristo, ela é o coração do Evangelho, né? E nesse estudo a gente vai examinar as principais teorias, né? Vamos começar a olhar para o entendimento da expiação, nesse primeiro momento, olhando as teorias históricas sobre essa expiação, né? Qual é a sua extensão, por exemplo, os textos bíblicos que fundamentam esse debate. Daqui para frente, no próximo módulo, nós vamos falar de escatologia bíblica, sobre salvação, as teorias, as teologias, né, sobre salvação. Vamos ver, né, arminianismo, calvinismo, né, como é que, do ponto de vista de soteriologia, né, como é que a gente
nós somos uma vez salvos, salvos para sempre, ou perdemos ou não a nossa salvação? Como é que isso explica, como é que isso é visto à luz da palavra do Evangelho? Porque, obviamente, como eu sempre digo, nós na igreja temos um posicionamento, mas é importante que vocês conheçam todos esses posicionamentos. E esse vídeo, né, ele explica claramente, né, qual era o processo atrelado à expiação, a purificação, né, e a libertação do pecado através do sangue, né? Por isso, né, e hoje vai muito em linha com o comunicado, inclusive, que eu coloquei no grupo da igreja, nós não podemos relativizar as duas ordenanças, né, que o Senhor nos deu. O primeiro é o batismo, que, obviamente, todos nós sabemos da importância, e o segundo é a ceia do Senhor, né? Nós não podemos achar que a ceia é um evento que está tudo bem nós não participarmos, ou está tudo bem a gente deixar para a próxima, né? Assim, a ceia, obviamente, né, se você tiver um problema, necessidade, algo maior, né, no sentido, algo de força maior, é óbvio que não vai acontecer nada demais, né? Não é um processo místico, vamos dizer assim, né? Mas, em contrapartida, também, não é aceitável que um cristão abra mão de ceiar, a ceia do Senhor, porque é uma ordenança. Jesus deixou duas ordens diretas para nós. A primeira, batizar, né, fazer discípulos, batizar em nome do Pai e do Santo, e a segunda, fazer a ceia do Senhor em memória dele. Então, quando nós celebramos a ceia, nós estamos cumprindo a ordenança. Isso está diretamente ligada com o reconhecimento do que Cristo fez na cruz do Calvário, da expiação, de todo vamos dizer assim, tudo aquilo que é o centro da nossa fé. Então, estar na mesa do Senhor é estar em comunhão com Cristo. Estar na mesa com o Senhor é estar em comunhão com a igreja. Optar por não estar, a não ser que seja, né, como mais uma vez, né, um motivo de trabalho, de doença, de força maior, né, uma possibilidade financeira, óbvio que aqui não é uma questão de religiosidade, mas optar por não estar, indica que existe um problema claro de comunhão e de entendimento em relação à seriedade que é o cumprimento dessa ordenança, que é a ceia do Senhor. Então, hoje nós vamos começar a ver essa parte sobre a expiação, né, sobre tudo aquilo que nós caminharemos nessa direção. Então, como item 1, né, o que nós vamos ver aqui, né, para entender? Primeiro ponto, nós vamos ver as teorias, né, as principais interpretações históricas sobre o significado da morte de Cristo, a extensão da expiação, né, por que Cristo morreu? Isso é um debate que está no centro sobre as duas maiores correntes soteriológicas do cristianismo protestante, que é o arminianismo e o calvinismo, né? Que a grande maioria das igrejas pentecostais, né, históricas, né, como as assembleias, a Evangelho Quadrangular, a Wesleyana, metodista, né, Wesleyana, as comunidades, de maneira geral, pentecostais, conhecem, né, e adotam, né, o arminianismo, né? Mas, mesmo assim, por conta do entendimento e da rejeição, às vezes, ao calvinismo, que é adotado pelas presbiterianas, congregacionais, as igrejas reformadas de maneira geral, acaba tendo um entendimento superficial sobre o quão profundo é esse debate e o quão importante é o entendimento sobre a extensão da expiação, né? Então, a pergunta que fica no centro disso é: por quem que Cristo morreu? Por todos os homens ou especificamente por aqueles que foram eleitos? E parece uma pergunta simples, mas a gente vai desenvolver ao longo do estudo. E os textos bíblicos, né, que dão essas passagens-chave, a dificuldade dessa interpretação de todo e mundo, né? Como é que a gente olha para a relação a isso? Então, a pergunta central é: quando Cristo morreu, ele o fez com a finalidade de salvar a todos os homens ou especificamente os eleitos, né? Aqueles que a Bíblia fala que aqueles a quem Deus chamou, Deus predestinou a salvação, né? Nós vimos isso em Romanos, se não me engano, no capítulo 8, no capítulo 7 de Romanos. Fala que aquele a quem Deus chamou, deixa eu pegar o texto aqui, para não ficar solto. Deixa eu pegar ele aqui inteiro. Romanos 8, deixa eu abrir aqui a Bíblia na NVI, 8, 29 a 39. Diz assim, ó: pois aqueles a que de antemão conheceu, né, olha só, versículo 29, né? Pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu filho,
a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles a quem predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem o condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte, a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, esse texto que é tão conhecido, né, principalmente por essa questão de, né, quem pode nos separar do amor de Deus, ou se Deus é por nós, quem será contra nós, ele começa com um texto bastante forte, falando sobre que Deus conheceu aqueles que Deus conheceu de antemão, ou seja, aquele que Deus olhou da eternidade, né, aquele que Deus anteriormente já conhecia, Deus predestinou, né? E a quem Deus predestinou, Deus também chamou. E aí você pode falar, mas se estava predestinado, então Deus já salvou aqueles que eles queriam, e é nisso que a gente vai começar a evoluir. Essa primeira aula é bastante teológica, carregada, e a gente vai, ao longo dos próximos estudos, a gente vai destrinchar um pouquinho sobre isso, mas é importante que vocês tenham minimamente esse conhecimento para que, obviamente, vocês, assumindo aquilo que é a opção de vocês, em termos de escolha, de crença, né, também não venham como é que posso dizer, a rechaçar ou a ignorar ou a considerar estranho se você ouve de outros irmãos em Cristo que acreditam de outra forma. Então, o mais importante aqui, né, é a gente começar, primeiro, acho que eu vou trocar só um minutinho, trocar esse slide aqui, porque está muito pequeno. A gente não vai conseguir ler. Deixa eu ver se vai melhorar agora. Então, aqui, como nós estávamos falando, né, o princípio é assim, ao longo de toda a história, houveram diversas teorias, né, sobre a expiação ao longo da história, né? Então, ao longo dos séculos, teólogos e estudiosos propuseram diferentes interpretações para o significado da morte de Cristo, né? Sob a perspectiva protestante e reformada, nem todas elas que eu vou apresentar aqui são aceitáveis, né? Algumas são heresias, outras são parcialmente ortodoxas, ou seja, estão aderentes parcialmente àquilo que nós cremos, por força de não terem todo o conhecimento na época e tudo. E apenas a substituição penal, né, que eu vou tratar aqui, é plenamente ortodoxa, ou seja, está no centro da fé protestante. A questão central aqui é a seguinte: o que aconteceu exatamente na cruz do Calvário? E por que eu faço questão de a gente trazer essas teorias da expiação ao longo da história? Porque não é raro, vamos dizer assim, volta e meia, nós vermos esse tipo de heresia entrar no meio da igreja. Quantos nós somos pregadores que ouvem de maneira distante ou pegam, ouvem de alguém e acabam trazendo para o seio da igreja esse tipo de entendimento, né? Ou esse tipo de interpretação como se fosse uma novidade, como se fosse algo diferente, né? Como fosse uma revelação que o Senhor deu a ele sobre isso e que ninguém mais entende aquilo que Deus revelou. Na verdade, tudo isso já foi discutido ao longo da história. A teologia sistemática, ela serve justamente para isso, para organizar, né? Não é para explicar Deus, nada explica o Senhor, mas é para que nós tenhamos racionalmente o entendimento daquilo que o Senhor nos deu, nos revelou, através da sua morte na cruz do Calvário, através da sua palavra, e nós fomos estruturando isso como fé cristã ao longo da história. Então, por exemplo, o primeiro ponto, né, deixa eu ver se vai ser. O primeiro ponto, né, que surgiu foi a teoria, né, de Orígenes, né? Orígenes foi um homem, né, que foi considerado herege, né, no início da igreja, ali no século III, entre 185 e 254 depois de Cristo, e ele tinha uma teoria que era o resgate, que a morte de Cristo foi um resgate pago a Satanás. Então, o que ele defendia? Ele defendia que Cristo pagou um resgate a Satanás para libertar a humanidade do seu poder. Então, o que ele cria? Ele cria assim que quando o homem cai no Éden,
Satanás se torna dono da humanidade, né? Por conta também daquela passagem sobre, como é que eu posso dizer? Quando ele fala para Jesus, durante a tentação no deserto, fala, olha, se prostrado me adorares, eu vou te dar todos os reinos da terra que for me dar, todas as riquezas e tal. Então, ali havia um entendimento, por parte de origem, que Jesus pagou, era necessário pagar um resgate, né? Como se Satanás precisasse receber para que Jesus pudesse ter ali, libertar a humanidade do seu poder. E é uma heresia, né? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que toda a criação pertence ao Senhor, né? Crer que Satanás tinha algum poder em relação a isso é negar a soberania de Deus, é atribuir direitos a Satanás sobre a criação e não há base bíblica para Deus dever algo ao diabo. Quando como é que eu posso explicar? Do ponto de... Então, mas, pastor, mas por que Jesus morreu? Não era porque a gente devia algo a Satanás, tinha que libertar, não. A gente estava preso ao pecado. Como é que eu posso explicar? O diabo, ele é o inimigo das nossas almas, ele é o acusador. Ele fica ali, ó, lançando dardos, inflamando o nosso coração, nos incitando ao erro. De maneira grosseira, eu vou colocar assim, não foi o diabo que pegou o fruto lá proibido e deu na boca de Adão e Eva, nem forçou Adão e Eva a comer debaixo de chicote. Ele instiga, né? Não, mas se você comer, você vai ser igual a Deus. Mas se você comer, não vai morrer, não. Isso é mentira dele. Você vai saber e você vai ser Deus igual a ele. O diabo, ele trabalha como agente do pecado. Mas o pecado nós temos estudado aqui, uma decisão do nosso coração. Nós decidimos, no nosso livre-arbítrio, e obviamente a gente é inclinado ao pecado por conta da nossa natureza, a desobedecer ao Senhor. Mais uma vez, se você está seguindo a leitura bíblica, você vai ver lá a história de Saul. Samuel fala diretamente para Saul. Fala, olha, Saul fala, não, eu estou sacrificando um monte de boi aqui quando ele pecou. E Samuel diz diretamente a Saul, olha, não, é melhor obedecer ao Senhor do que sacrificar. Então, para que Jesus foi? Para nos libertar do poder de Satanás? Não, a influência de Satanás estava como o inimigo das nossas almas, aquele que milita, que gera situações, que instiga, dados inflamados, para que nós pequemos, para que nós erremos o alvo. Lembra que nós vimos pegar aqui, que errar o alvo, para que nós caminhamos em contrário à vontade e à palavra do Senhor, para que nós possamos errar, pecar e morrer, porque o salário do pecado é a morte. E aí, então, para que Cristo morre na cruz do Calvário? Para nos libertar de Satanás? Não, para pagar a nossa conta sobre o pecado, porque Deus não pode viver próximo ao pecado. Deus não aceita o pecado. Deus é santo. E somente aquilo que é santo, que é separado, pode estar na presença do Senhor. Então, quando Jesus morre na cruz, ele é para nos lavar do pecado, para retirar o pecado, para que nós possamos ter um novo acesso a Cristo, para que nós sejamos retirados, resgatados da morte para a vida, da separação para a união com o Senhor. E aí, nós temos, a partir do sacrifício de Cristo, nós somos livres do poder do pecado, nós somos justificados e, por isso, nós não morreremos por conta do nosso pecado, porque, lembra que eu falei aqui, a substituição penal é isso, ou seja, o que é a substituição penal? Havia uma condenação contra nós, uma pena, igual nos direitos, eu estou falando isso já 2, 3 aulas, uma linguagem jurídica, havia uma pena contra nós, e essa pena é paga por um inocente que é Cristo. Então, Jesus substitui cada um de nós nessa pena, e aí, a partir daí, nós temos direito a viver uma nova vida com Cristo, uma nova vida em Deus. Por isso que uma das ordenanças, eu passei o vídeo aqui, é o batismo, que tem justamente a ver com isso. Nós descemos, matamos a velha vida e voltamos das águas para viver agora ressuscitar a nossa vida em Cristo Jesus. A Bíblia fala que a nossa vida, a partir do batismo, ela está escondida em Cristo. E quando ele se manifestar, a nossa vida será manifestada junto com ele. Tá claro aqui? Acho que alguém levantou a mão, eu ouvi só o barulho, eu não vi quem foi. Foi eu, irmão. Amém. Mas acabou que você respondeu na continuação da explicação, porque eu ia te perguntar a respeito do Tetelestai, que Cristo fala que ele pagou um preço. Então, mas aí você já explicou que não foi pago a Satanás. Essa parte é muito importante.
Assim, uma pergunta direta. A quem nós devíamos se um preço havia que ser pago? Isso é importante. Irmãos, A isso parece... Deus. Nós devíamos a Deus. A gente não estava em paz com Deus. Exatamente isso. O que gerava a necessidade de nós pagarmos essa pena, nós pagarmos essa dívida? A justiça de Deus. Deus é santo. E tudo que foge à sua santidade gera sua ira, que é justa. E a justiça de Deus exigia a morte a todo pecado. Todo aquele que pecava, a justiça de Deus exigia a morte. Então, gerava uma dívida contra nós. Então, quando Jesus paga, ele está pagando... Lembra que eu dei aula aqui sobre Cristo, acho que foi o estudo número 31, 32, que eu falava que Jesus, como 100% homem, 100% Deus, ele juntava, ele era a união perfeita. Por quê? Porque ele era a junção da justiça com o amor. Ele cumpre a justiça de Deus é saciada em Cristo e o amor de Deus é manifestado em Cristo. Porque a justiça de Deus não foi anulada, Deus não deixou de ser justo, a sua ira santa não deixou de ser saciada, foi saciada em Cristo. E a partir daí, o amor de Deus é manifestado como? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Ele precisava saciar a sua justiça. Essa dívida precisava ser paga. Nós não podíamos pagar, Jesus vem e paga. O fato de Jesus pagar sacia a justiça de Deus, aplaca a ira de Deus contra nós. É como se assim, vem a ira de Deus sobre mim e você, e Jesus entra no meio, ele é intermediário entre nós e Deus. Ele suporta agora a ira de Deus, morre substitutivamente na cruz do Calvário, e nós estamos agora debaixo da sua graça, do seu amor. E por isso Deus, quando olha para nós, não vê mais o pecado, não vê mais a morte, mas vê Cristo em nós. Por isso que nós celebramos a ceia. Nós celebramos justamente isso. A substituição através do pão, do corpo de Cristo morto na cruz do Calvário, e a purificação através do derramado sangue, que é representado pelo cálice. Por isso que a ceia do Senhor ela é fundamental, ela precisa ser celebrada para que nós lembremos, né? Jesus fala, para que vocês lembrem em memória de mim, em memória daquilo que eu fiz. Tá claro? Pessoal, assim, essa aula é muito mais técnica do que as outras que eu fui dando até aqui. Então, é importante que vocês perguntem, não deixem dúvidas, eu pretendo dar uma única aula, não deixem dúvida, não deixem nada para trás para a gente não ficar com dúvida em relação a isso. Mas, entenderam esse primeiro ponto? Vocês já ouviram ou pensavam dessa forma, assim, que a gente pagou algo a Satanás, que Jesus resgatou a gente da mão de Satanás? Isso é algo muito comum. Assim, muitas pessoas pensam assim, muitos pastores já vi pregar assim, entendeu? Pode falar, Cristiano. Pastor, em relação à ceia, eu confesso que eu não tinha a profundidade e o entendimento de como é importante ceiar. Eu acho que muitos irmãos talvez não tenham o entendimento, a profundidade de como é importante ceiar. Agora, em relação às várias vertentes que o senhor está falando de entendimento, o calvinismo e etc., assim, eu acho o seguinte, Deus é a verdade. Não existe duas verdades, existe uma verdade única. E a Bíblia é a verdade. Existem dois caminhos. Ou é ignorância, não tem entendimento, ou é má fé tentando trazer para si próprio alguma coisa. Não tem outro caminho. Pelo menos esse é o entendimento que eu tenho. Por isso que a gente vê muitas coisas erradas hoje, entendeu, pastor? Quando a gente fala assim, vamos lá, só para ficar claro, para não misturar essas heresias com o calvinismo e arminianismo. Uma questão assim, o que faz de nós sermos irmãos em Cristo, independente da igreja? Batista, presbiteriana, congregacional, assembleia. O que a igreja precisa professar? Ela precisa professar, primeiro de tudo, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Jesus Cristo como Deus. Se você quer saber se é uma seita, pergunta se Jesus é Deus. Se falar que Jesus é um Deus menor, é um Deus de segunda linha, é Deus, mas não é Deus como Deus é, esquece, heresia, esquece, está fora da visão de Deus. Então, reconhecer Jesus... Vou fazer melhor, eu não vou falar sobre isso não. Acessem lá, www.deuteronômio.com, no nosso site, você vai ver lá, deixa eu abrir aqui para vocês, é melhor. Eu vou fazer porque, assim, deu um trabalho para botar isso no site, para me inscrever, então é importante também que vocês acessem e entendam. Então, aqui, tá vendo? Vocês estão vendo aqui o site, né? Estão vendo, né? Sim, né? Sim. Então, você tem aqui institucional. Aí tem os ministérios, tem o que cremos. Aqui, ó, o que cremos. Aqui, a nossa declaração de fé está aqui, ó. Então, o que é importante para alguém se dizer cristão, protestante, crer? Irmão como nós. Primeiro, a Escritura Sagrada. Reconhecemos a Bíblia, e aí, 39 livros do Antigo, 27 do Novo, como registro fiel da palavra de Deus. Deus é trino uno. Existe um único Deus infinito, eterno, todo-poderoso, perfeito, santidade, verdade, amor, unidade de Deus. Existem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos coexistentes, coiguais, coeternos. O Pai não é o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai. Mas cada pessoa é verdadeiramente Deus. Um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo,
é a fonte de toda a vida e a fé cristã. E aqui tem todos os versículos. Você clicar aqui, ó, você vai para o versículo justamente onde a gente estava tratando ali em relação a isso. Então, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, é o Verbo eterno, encarnado, concebido de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, nascido de uma Virgem Maria. Ele foi perfeito em sua natureza, ensino, obediência. Ele é verdadeiramente Deus e homem. Ele sempre esteve com Deus e é Deus. Por meio dele, todas as coisas vieram a existir e foram criadas. Ele existia antes de todas as coisas, e por meio dele e da sua palavra poderosa, todas as coisas subsistem. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e nele habita a plenitude da divindade corporalmente. Ele é o único salvador dos pecados do mundo, pois ele derramou seu sangue e morreu numa morte vicária na cruz do Calvário. Pela sua morte, em nosso lugar, ele revelou o amor de Deus e confirmou, tá vendo, a justiça de Deus ao remover a nossa culpa e nos reconciliarmos com Deus. Tá vendo? Isso aqui é o que eu acabei de explicar. Isso é a base de fé. Pela morte em nosso lugar, isso que eu estou explicando nessa aula, pela morte do nosso coração, ele revelou o amor de Deus, mas também confirma a justiça de Deus, porque ele paga, ele remove a nossa culpa. Então, após nos redimir do pecado, ao terceiro dia ele ressuscitou corporalmente. Aqui, ressuscitou corporalmente. Então, se alguém falasse, não, Jesus ressuscitou, mas era só espírito, não era corpo, heresia, entendeu? Tudo isso, e aí o que eu estou falando assim, nós, Ministério Deuteronômio, batistas, assembleias, presbiterianas, wesleyananas, evangélico quadrangular, Igreja Brasil para Cristo, todos declaram essa fé. Ah, mas tem quem não declara? Por exemplo, se você pegar só esse recorte aqui, você já tem um problema direto com os adventistas do sétimo dia, por exemplo. Se você pegar só esse recorte aqui, você já tem um problema direto com os testemunhos de Jeová, por exemplo, aqui, ó, quando eu falo Deus é triuno, direto, porque eles não querem. Só essa parte aqui, ó, o Pai não é o Filho não é o Espírito não é mais. Mas cada pessoa é verdadeiramente Deus. Um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é a fonte de vida. Ó. Todos coexistentes, coiguais. Coiguais já matou. Se você pegar coiguais para testemunho de Jeová, já acabou. Eu não acredito. Então, é importante, aqui tem toda a nossa igreja, ela está fundamentada, tem toda a nossa declaração de fé aqui. Ó. Então, por exemplo, a resposta do ser humano é o Evangelho. Então, a resposta do ser humano ao Evangelho depende da eleição livre e incondicional de Deus para o louvor da sua glória. A herança do ser humano, a salvação, o dom gratuito de Deus, santificação, capacitação, qual é a igreja, os sacramentos da igreja, está aqui, ó. Batismo nas águas é intencionado somente para aqueles que receberam os benefícios salvíficos da obra expiatória de Cristo, tornaram-se discípulos de Cristo. Aí vem falando, ó, o batismo que simboliza, essa ordenança simboliza, ó, aí eu vou pegar aqui, ó. Assim como no batismo nas águas, só deve participar da Santa Ceia aqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo. E essa ordenança simboliza o partir do corpo e derramar do seu sangue. Então, duas ordenanças que nós temos. Partir do pão, ceia do Senhor e o batismo. Deixa eu ver aqui, que eu acho que subiu uma pergunta aqui da Alexandre. Peraí, Alexandre, que eu vou buscar aqui, que eu tô em outra tela. Vou pegar aqui. Se quiser, pode abrir, tá, meu irmão? Ah, tá. Deixa eu ler aqui. Peraí. Paz, pastor. Quando o Senhor fala que Deus deu Cristo em sacrifício para que não houvesse mais morte por causa do pecado, o Senhor se refere em morte carnal, espiritual, tá? Por isso, por causa da aliança feita com Noé, lá em Gênesis. Não, é morte espiritual, tá? A Bíblia, sempre que ela aponta para a morte, Alexandre, no Antigo e Novo Testamento, a morte que... Tanto é que Jesus fala o quê? A morte com a qual nós devemos nos preocupar não é a primeira. Deixa eu pegar esse texto aqui para ficar claro. Não é a primeira morte. Nós não devemos temer a primeira morte. Nós devemos temer a segunda morte, né? Por quê? Porque essa segunda morte é a separação, ela é a separação eterna de Deus. É viver eternamente longe do Senhor. Então, deixa eu pegar aqui o texto. Ó. Vou pegar aqui, ó. Apocalipse 20, 14, tá? Capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Isso já é... O Apocalipse capítulo 20, gravem isso na cabeça de vocês. Ele é o auge do juízo. É onde é apresentado o grande trono branco e Deus julga todas as nações, todos os povos, todo mundo. E aí aqui é a continuidade. Fala, olha, depois desse juízo, a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo, no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 28 destaca também sobre aqueles que não estão com o livro na vida. Deixa eu pegar aqui o versículo aqui, ó. Pegar aqui o texto, tá demorando a carregar. Qual versículo? Apocalipse 20, 14. Quer que eu leia? Pode ler. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Isso. E lê lá agora Mateus 10, 28. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não tenham medo,
dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. No inferno. Então, aqui ele fala claramente, olha, não temos que matar o corpo. Então ele fala de uma morte, a morte do corpo, mas não podem matar a alma. Antes temos aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno, que é justamente ligado ao texto de Apocalipse. Lê Apocalipse 2:11 também, se não me engano. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Então a Bíblia, em Apocalipse 2, versículo 2:11, vai falar sobre isso também. Vai falar, olha, vocês não precisam... Aqueles que têm ouvido e ouvem o Espírito e vão ser vencedores, de nenhum modo eles vão sofrer o quê? A segunda morte. Então, a Bíblia, sempre que ela fala de morte, ela sempre está apontando para a segunda morte. O que é essa segunda morte? É aquilo que está relatado em Apocalipse 20, é a separação eterna de Deus. É viver eternamente, depois de ser lançado no inferno, no lago de fogo e enxofre, nós, aqueles que estão destituídos, lembra? Por todos pecarem, estão destituídos da glória de Deus. Viverão eternamente destituídos da glória de Deus. Na última aula eu desenhei isso aqui. Jesus, ele é o novo caminho para nós voltarmos a viver eternamente com Deus. Toda a humanidade está condenada. Todos pecaram. Por isso estão destituídos. Todos, não tem exceção. Então, quando a Bíblia fala sobre a morte, ela sempre está servindo da segunda morte. Deus, entre aspas, né? Vou colocar assim para ficar claro. Deus não tem compromisso com a primeira morte. Deus não está preocupado se a gente vai morrer de... não é que não está preocupado. Vou colocar assim. A gente vai morrer de câncer, de batida, de tiro, Isso é um destino e é consequência natural da queda e da nossa vida. Natural. Agora, a questão não é como você morre a primeira morte. Tem irmãos que morreram sendo comidos por leões, queimados, vivos, não importa. A questão quando você morreu, onde estava a sua vida guardada? Se estava em Cristo, você não teme a segunda morte. Você vai ressuscitar para a glória de Deus para viver eternamente com Ele. Se não estava em Cristo, você viverá eternamente longe da presença de Deus. E essa separação eterna, a Bíblia chama de o lago de fogo e enxofre, né? Do inferno, entendeu? Tá claro, Alexandre? Desculpa aí, é que eu tô... tá bom. Então, esse processo é importantíssimo. Então, a gente tem várias teorias, né? Para Pirineu também, que foi herege também. Tem muita gente que prega ainda as teorias. Gente, é impressionante, assim. Como eu vejo igrejas, assim... Eu não estou falando... Irmãos, eu vou colocar claro aqui, porque isso está gravado, pode ter irmãos que assistem. Irmãos, eu não estou dizendo que a nossa igreja é a única correta. Se algum pastor, qualquer pessoa fala assim, a minha igreja é a única que tem a verdade, se um dia eu falar isso, eu oriento meus membros, levanta e sai da igreja ou então me tira. Melhor, mais fácil me tirar, que tem muita gente, me tira. Me expulsa e fala assim, não é mais pastor da igreja, vai vender cajuzinho na feira, vai vender cauticana, vai se converter. Mentira. Nenhuma igreja, ela é dona da verdade. Não existe uma igreja... Nós, protestantes, cremos que todos aqueles que professam aquela regra de fé que eu mostrei a vocês, eles estão na verdade. Então, nós somos tão verdadeiros quanto a Assembleia de Deus é verdadeira, quanto a Presbiteriana é verdadeira, a Congregacional, a Batista, a Nova Vida, as igrejas independentes, desde que professem aquele mesmo tipo de fé. Então, quando nós falamos sobre isso, mas quantas pessoas... Gente, quanto eu vejo, assim, eu fico assustado. Tem hora que tem gente... Eu conheço pessoas que estão desviadas, irmãos, que estão crendo histórias de heresias que trouxeram lá de trás como se fosse uma nova revelação. Então, por isso que eu faço questão de mostrar aqui, para que não haja dúvida. Não haja dificuldade naquilo que nós estamos falando. Não adianta só ensinar o certo, porque o certo pelo certo é só como é que eu vou dizer? É só fomento de pensamento. Eu só estou dizendo para vocês, é igual criança. Em vez de eu ensinar o que é errado, né, o certo e o errado, para ela poder ter discernimento, se você ensina só, faz isso por quê? Por que faz isso? Não funciona. Não adianta eu dizer assim, olha, que a gente crê isso. Não, eu tenho que dizer que a gente crê e mostrar. Peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês o que é fora daquilo que nós cremos. Para vocês entenderem, porque entendendo o que está fora, vocês olhando o que é a nossa fé, vocês daí falam, realmente faz sentido, é isso mesmo. Como, por exemplo, acabei de explicar, nós não devemos, o Senhor não deve, irmãos, não tem como o Senhor dever absolutamente nada a Satanás. Não existe a menor possibilidade disso. O Senhor precisa pagar algum pedágio a Satanás. Isso vem da onde? Vocês estão vendo o que eu estou desenhando aqui? Vocês enxergam o que eu estou desenhando aqui na tela? Sim. Sim. Então, para vocês entenderem, eu vou... não sei se vai... Deixa eu ver se está tinta temporária, não.
botar caneta mesmo. Sabe de onde sai isso? Isso aqui sai, essa visão sai disso aqui, ó. Quem é mais antigo aí da minha idade vai lembrar disso. Sempre falo sobre isso. A gente já teve muita camisa assim, quem é dessa idade, de um símbolo assim, ó. Você lembra quem tinha as camisas assim, que vendia muito, era da Town Country, tinha muitas camisas assim, que era um símbolo. Yin Yang. O Yin Yang, que é um símbolo é um símbolo que a gente chama de dualista. O que é um símbolo dualista? O que esse símbolo diz? Ele diz que todo mal tem um contraponto do bem. Então, o bem e o mal estão equilibrados. E mais do que isso, essas bolinhas, a bolinha vazia na parte pintada e a bolinha pintada na parte vazia diz que todo mal tem um pouco de bem e todo bem tem um pouco de mal. E muito crente acredita nisso até hoje, irmãos. Leva isso como filosofia de vida. Não, irmãos, não existe Deus e o diabo aqui não, irmão. Se a gente fosse representar, é assim, ó. Vou colocar aqui, ó, o Senhor aqui, ó. E o diabo é uma distância gigantesca, infinita. O Senhor é soberano, é todo poderoso, está acima de todas as coisas. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. O diabo é só uma criação. O diabo já está derrotado. A palavra do Senhor diz que o diabo já foi exposto. Ele não é inimigo de Deus, ele é inimigo de nós, da nossa alma, do ser humano. Ele quer arrastar para o inferno o maior número possível de seres humanos com ele. Porque contra o Senhor, ele não pode absolutamente nada, irmãos. Não existe o diabo e o Senhor, ó. Deita a mão aqui, esquece. O Senhor é soberano, o Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor, ele é poderoso. Ninguém pode resistir ao Senhor. Não existe uma luta entre Deus e o diabo. Não existe isso. Não, esquece isso. E muitos crentes acabam acreditando nesse tipo de visão por desconhecimento. Então, por exemplo, Irineu, ele falava de recapitulação, ou seja, Cristo recapitulou toda a história humana, desfazendo a desobediência de Adão pela sua obediência perfeita. Então, ele é uma parcialmente ortodoxa. Por quê? Porque ele valoriza a obediência de Cristo, mas não explica a satisfação da justiça penal de Deus nem a necessidade de expiação substitutiva. É como se fosse assim, ele refez ali a história, reencenou a história, recapitulou, foi obediente e por isso voltou, como se fosse, apagou e conectou de novo. Não, porque se você apaga, entre aspas, apaga o passado e cria um futuro a partir daqui, assim, fica desconexo da obra que Deus fez para nos salvar. O passado do nosso... O que é tão... Irmãos, qual é o testemunho mais poderoso que um crente tem? Da sua conversão. E a sua e a minha conversão, ela só declara o poder de Deus, não só dizendo aquilo que nos tornamos, mas principalmente aquilo que somos hoje em Cristo comparado a quem nós éramos. Para mostrar que o evangelho é poder de Deus para mudar o homem caído, é dizer assim, olha, eu era dessa forma, eu encontrei a Cristo e Jesus me fez dessa forma. Então, tem várias outras heresias, né? Satisfação, por exemplo, né? Que Cristo satisfez a honra de Deus ofendida pelo pecado, né? Mas precisava avançar a reconhecer o pecado. Isso eles foram construindo, né? E algumas heresias diretas, né? Por exemplo, de Pedro Abelardo, que fala sobre a influência moral, que Cristo era só um supremo exemplo do amor que move o coração humano em arrependimento. Ah, mas onde eu vejo isso, pastor? E eu vou dizer o que ele nega primeiro. Nega a necessidade de satisfação da justiça divina, esvazia o caráter expiatório real da cruz e reduz a redenção ao impacto emocional e moral. Pode falar, irmão, pode abrir. Não, eu estou com dificuldade de entender essa palavra satisfação. Satisfação da justiça, satisfação diante de Deus, satisfação da justiça divina. Satisfazer. Deus chama necessidade. Satisfazer certo? De prazer ou satisfazer não, no sentido de prestar conta? De ter uma necessidade. Se você está com fome, como é que você satisfaz a sua fome? Comendo, certo? É no sentido de atender uma necessidade. A justiça de Deus gerava a necessidade de execução de justiça, de cobrar essa dívida. Então, quando nós falamos, por exemplo, que Jesus era só um exemplo moral, nega a necessidade de satisfazer os judeus. Ou seja, Jesus fez... Eu vou dar um exemplo mais claro, por exemplo. Onde isso é aplicado, por exemplo, no kardecismo, que nega que Jesus é Deus, crê que Jesus é um espírito evoluído, o maior espírito, o maior exemplo que já passou na Terra em todos os tempos, e Jesus veio como um ser supremo, um exemplo supremo de amor. Para quê? Para nos dar uma direção e mostrar o caminho, gerar o arrependimento das más obras ao ser humano. Onde é que está a morte de Cristo, a satisfação da necessidade de ser saciada a justiça de Deus por conta do pecado? E isso acaba esvaziando o caráter expiatório
da cruz, reduz a redenção de Jesus a só um impacto emocional, moral. Nós somos ovelhinhas como ele tem que ser ovelhinha, nós temos que fazer tudo certinho para a gente ir evoluindo ao longo da vida, por exemplo. Né? Então, tá claro aqui, entendeu agora, irmão? Entendi. Tá? Então, tem outros exemplos. Faustino, por exemplo, fala que Jesus era só um exemplo moral de devoção a Deus, negando qualquer necessidade de satisfação. O que é, para ficar mais claro, o que é o problema da negar a necessidade de satisfazer a justiça de Deus? Nega justamente o tetelestai, nega a necessidade de pagar algo. Porque o que nós falamos? Que Jesus pagou um preço que era o quê? Caro. Impagável, né? Impossível. Nenhum de nós poderia pagar a dívida que havia contra nós. Nem eu, nem você, nem ninguém era capaz de pagar, satisfazer a justiça de Deus. Era incapaz, nós éramos incapazes de vivermos em santidade diante do Senhor. Por quê? Porque Deus é tão santo que qualquer erro já era o salário por esse erro, por esse pecado, já era morte imediata. Então, pecou, morreu. Simples assim. Separação eterna de Deus. Não morrer fisicamente, morrer, como eu falei com o Alexandre, a morte eterna, separação eterna de Deus. E para o homem, era impossível pagar essa dívida. Então, quando nós falamos de reduzir, né, a necessidade de pagar a dívida, isso é negar a cruz. Se Jesus fosse só um exemplo para nós, moral, de como ser certinho para Deus, de como viver uma vida de amor, né, de fazer bem às pessoas, Jesus não foi isso, foi também isso, mas não só isso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o justo morrendo pelos injustos. É o sem pecado morrendo no lugar de quem pecou. Jesus é o inocente morrendo no lugar do culpado. Jesus é aquele que deu a sua vida para que nós não morrêssemos onde deveria ser o nosso lugar. Jesus cumpre a justiça de Deus diante da necessidade da execução da sua justiça mediante o pecado. Tá claro isso? Sim. Sim? E tem uma agora que surgiu, que também está principalmente em algumas igrejas, o maior expoente disso é Ibabe, lá do Ed Renekiewicz, que tem empregado muito isso, que é a universalidade, né? Uma neo-ortodoxa, que diz assim, Cristo representa toda a humanidade na sua morte. Então, se em sua morte ele representa toda a humanidade é julgada e reconciliada, ou seja, tende ao universalismo implícito, ou seja, enfraquece a eleição particular, a condenação real daqueles que são reprovados, né? E contradiz a doutrina reformada da salvação somente daqueles que são eleitos em Cristo Jesus. Ou seja, se Jesus morreu na cruz por todos, todos estão reconciliados com ele, todos estão salvos, todos, independente. Quem aceita Cristo, quem não aceita, Deus ama todos. Não vai todo mundo. O que é universalismo? Ninguém vai para o inferno. Deus ama. Deus é amor. Deus me entende, Deus me ama, não é isso que a gente tem ouvido? Não é necessário mudança de vida, não é necessário abandonar o pecado, é a hipergraça. Né? Não, você pode simplesmente viver a sua vida porque Deus ama você e você vai para o céu. Você vai viver eternamente com Deus. Porque Jesus morreu por todos, no sentido de que, uma vez que ele morreu por todos, a sua morte e ressurreição também reconciliou a todos. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Pastor, e Deus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Exatamente. Cristiano, a maior indicação de que alguém foi salvo em Cristo Jesus é o abandono do pecado, é a mudança de mente, é a mudança de vida. Você quer viver algo diferente. Você não quer ser mais quem você era, você reconhece seu pecado, seu erro. Não existe eu continuar vivendo uma velha vida sem mudança. E essa hipergraça, esse universalismo, aplica justamente isso. Diz assim, olha, não, Jesus morreu por todo mundo, ninguém precisa mudar. E não é isso que a palavra do Senhor diz. Jesus mesmo disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Não é isso? Hoje, as pessoas só olham aquele que quiser vir após mim e tomar a sua cruz, e o negar a si mesmo. Ninguém prega mais sobre o negar a si mesmo. O que é negar a mim mesmo? É negar os meus desejos, aquilo... Gente, pecado é aquilo que Deus diz que é errado. Aquilo que Deus diz que é errado, é errado. Não tem negociação. Que é uma lista? Gálatas capítulo 5, as obras da carne. Se Deus diz que é errado, que é pecado, e acabou. Não tem margem para contornar isso. Então, abandonar o pecado é necessário, entendeu? Faz parte do processo de salvação. E a substituição penal, né? Cristo tomou para si a penalidade do pecado no lugar dos seus, satisfazendo plenamente a justiça de Deus. Esse é o que nós cremos, né? Plenamente bíblica, fundamentado em Isaías 53, Romanos 3, 25 a 26, 1 Pedro 3, 18, satisfaz a justiça divina e explica, né, a propiciação e garante a redenção dos eleitos. Então,
passando aqui, né? Então, a substituição penal, o que significa? A teoria que a Escritura está como biblicamente mais fundamentada é a substituição penal, ou seja, Cristo era completamente sem pecado, tomou voluntariamente sobre si a penalidade que devia ser imputada aos pecadores. E onde a gente vê isso? Em Isaías 53, 5 a 6. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Em 1 Pedro 3,18, pois Cristo morreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Ou seja, substituição, Cristo no nosso lugar, sacrifício, morte voluntária, satisfação, a justiça de Deus foi cumprida. E qual é a extensão da expiação, né? Essa parte eu só vou pincelar, porque eu não quero entrar ainda detalhadamente nisso, que a gente vai falar isso no módulo 4. Mas dentro da corrente protestante, né, nós temos duas grandes vertentes. Uma das questões mais debatidas, né, na teologia cristã é quem se destinou à obra expiatória de Cristo, né? A quem se destinou. Dois grandes sistemas teológicos oferecem respostas distintas, né? Primeiro, a posição arminiana, né, que defende o seguinte: a expiação de Cristo é ilimitada, ou seja, universal. Cristo morreu por todos os homens, sem exceção. A graça salvadora é suficiente oferecida a toda a humanidade. A aplicação da salvação depende da fé do indivíduo. Enfim, você crê em Cristo, recebeu a Cristo, você é salvo. E os textos de apoio são João 3,16, 1 Timóteo 2,4,6 e 1 João 1,2,2. E a posição calvinista, né, que expiação particular, ou seja, Cristo morreu especificamente pelos eleitos de Deus. O valor da morte de Cristo é suficiente para todos, mas eficaz apenas para eleitos. Então, isso aqui é importante, só para vocês entenderem qual é a diferença entre os dois. A posição arminiana que é o seguinte: olha, o homem responde ao Evangelho e aceita Cristo como Senhor e Salvador. Então, a morte de Cristo ela é suficiente para todos e eficaz para todos que o aceitam. O calvinismo vai dizer assim: não, a morte de Cristo ela é suficiente para salvar todos, porque Cristo, a morte dele é perfeita e suficiente. Mas ela só vai ser eficaz, ou seja, ela só vai ser aplicada, ela só vai fazer efeito efetivamente apenas para aqueles que são eleitos, que Deus elegeu antes da fundação do mundo, baseado naquele texto de Romanos que nós lemos anteriormente. Então, a salvação é garantida e certa para todos aqueles pelos quais Cristo morreu. E aí os textos que ele se apoia: João 10:11, Efésios 5:25, João 17:9. Então, ambas as posições afirmam a suficiência absoluta do sacrifício de Cristo. Então, onde é o debate? É se na intenção, o debate senta-se na intenção e eficácia da expiação, ou seja, Jesus é suficiente para todos, mas Jesus morreu por todos ou morreu por aqueles que eram eleitos por Deus, que é o que o calvinismo acredita. Ele acredita que na eternidade Deus escolheu aqueles a que ele salvaria, né? Ah, mas isso é absurdo. Irmãos, são bases doutrinárias de séculos, né? Então, assim, nós estamos acostumados, e a maior parte das igrejas, ao arminianismo, que é Deus morreu por todos, quem aceita Cristo é salvo, e é um mecanismo mais simples. Mas o arminianismo também acredita nessa predestinação, só que o mecanismo de Deus fazer essa escolha é diferente. A grosso modo, tá? Do calvinismo, Deus olha da eternidade e escolhe: eu vou salvar o Cristiano, vou salvar a Fernanda, vou salvar o Alexandre, não vou salvar o Lúcio, vou salvar... Ah, por quê? Eles aí jogam para o mistério, é um mistério de Deus que a gente não sabe explicar. E eles têm textos fortes sobre isso, tá? Não é assim da cabeça deles, é uma base teológica forte sobre isso. O arminianismo acredita na predestinação, na eleição da mesma forma, mas como? Da seguinte forma: Deus olha da eternidade, vê quem responderia ao seu amor, ao seu evangelho, ao seu sacrifício, e aí Deus escolhe esse, né? Predestina esses para a salvação. Ou seja, Deus olha lá da eternidade, porque Deus, lembra que eu expliquei que Deus não vê presente, passado e futuro? Deus vê tudo de uma vez só? Então, Deus olhou lá da eternidade e falou assim: não, Cristiano vai responder a minha palavra, o evangelho cristiano vai aceitar Cristo. Então, Deus vai e estabelece o plano para alcançar o cristiano. É mais ou menos isso, a grosso modo, para vocês entenderem. Então, textos em favor da expiação particular, né? Então, existem vários textos que vão tratar sobre isso. As escrituras destacam passagens bíblicas, né, que empregam linguagem específica e particular ao descrever a morte de Cristo, né? Como, por exemplo, muitos, ovelhas, igreja e por vós, sugerem um grupo definido de beneficiários, né? Um exemplo aqui que eu trouxe é Mateus 26:28. Pois este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos,
para a remissão dos pecados. Ou seja, Jesus está dizendo, pois esse é meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, não de todos, por exemplo. Então, outro texto. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, não por todos. João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Atos 20:28. Cuidem de si mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispos para apostorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então vejam que todos os textos vão amarrando, vão direcionando para a intenção de um grupo de ovelhas, um grupo de pessoas, muitos que foram remidos. Essa é a visão que fala da expiação particular, ou seja, limitada, que o calvinismo defende, por exemplo. E as dificuldades que eles apontam, né, em relação a todos, né? Então, diversas passagens bíblicas usam a linguagem aparentemente universal. Todo homem, mundo. Então, por exemplo, aí quais são os textos que dão a outra parte, outro ponto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5:18. Portanto, assim como um só pecado resultou em uma condenação para todos os homens, também um só ato de justiça resultou em justificação e vida para todos os homens. Então, assim, irmãos, são vários textos em relação a isso. A principal conclusão, eu queria só pincelar para que vocês entendam que tem duas correntes teológicas, né, que vão caminhar nesse sentido. Se vocês quiserem, eu posso mandar vídeos do YouTube, né, para que vocês assistam, né, debates entre arminianos e calvinistas, ou vejam só a explicação arminiana e só calvinista. Por que é importante? Porque nós vamos, ao longo... Por exemplo, a gente está envolvido com missões. A gente vai fazer missões com irmãos presbiterianos, com irmãos batistas tradicionais, com irmãos da congregacional, que creem de uma forma, da forma, por exemplo, calvinista. E nós cremos de outra, forma arminiana. Então, como é que a gente se relaciona para que vocês entendam como é que isso funciona, para que não estranhem, não achem, né, não assumam uma posição equivocada e dizem, não, mas isso aí é heresia. Não, irmãos, existem duas correntes desse entendimento. Qual é o ponto central? Jesus morreu e Jesus ressuscitou, e Jesus, todos aqueles que Deus, por quem Deus derramou seu sangue, serão salvos. O sistema de salvação é esse. Como foi feito isso que é a discussão em si. Então, o mais importante, né, sobre a redenção primeiro, a morte de Cristo não foi um acidente histórico, ou seja, foi o cumprimento eterno do plano redentor de Deus. 1 Pedro 1:20 vai falar sobre isso. Segundo ponto, ela é suficiente para salvar. O sacrifício de Cristo possui valor infinito, sendo plenamente suficiente para cobrir todo e qualquer pecado. Ela satisfaz a justiça divina. A ira de Deus contra o pecado foi completamente satisfeita na cruz. A justiça foi plenamente cumprida em Cristo. Ela é fundamento da redenção, ou seja, toda a esperança da salvação repousa exclusivamente na obra de Cristo, expiatória de Cristo, não há outro caminho. Se você rejeita a cruz, o apóstolo Paulo fala isso, se Cristo não ressuscitou, se Cristo não morreu e ressuscitou, a nossa fé é vã, ela não serve para nada. Então, toda a nossa esperança está depositada na obra redentora. Em Atos 4, versículo 12, diz o seguinte, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Tá claro, irmãos, aqui? Tá mais ou menos claro? Amém, tá claro para mim. Pastor, ficou claro, mas eu fiquei com uma dúvida, nós vamos deixar para a próxima aula. Esse Não, final aí foi confuso. Pode perguntar. Mas assim, heresia eu entendi perfeitamente que aquilo é heresia, é errado, ok. Agora, quando o senhor fala em dois caminhos de entendimento, calvinismo e anismo, não sei a palavra correta, as duas estão baseadas na Bíblia, só que não existe duas verdades, existe uma única verdade. Então, assim, eu fiquei um pouco confuso aí, mas isso é para a próxima aula. Não, isso é importante tirar agora. Não aponte do... Qual é a verdade? Jesus salva. Essa é a verdade, certo? Entenda Perfeito. Isso. A verdade é Jesus salva. O calvinismo fala uma coisa que está na Bíblia, e o animismo fala o que está contando na Bíblia. Jesus salva. A questão é, qual é o mecanismo da salvação? Essa é a questão. Que Jesus é o único salvador, que ninguém é salvo por nenhum outro a não ser Cristo, que Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário, que só o sangue dele é capaz de pagar o preço, só Jesus foi capaz de saciar a justiça divina, que não existe nenhuma outra forma do homem ser salvo a não ser através de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, responder o Evangelho. Isso é o ponto central, isso é o mais importante. Agora, esse mecanismo de como Deus estabeleceu essa salvação, que é a discussão. Entendeu isso, claramente? Né? Então, perfeito, eu entendi. Esse é o problema. Então, não é uma questão de verdade. Qual é a verdade? Quem é que salva? É Jesus. Onde é que é a heresia? Não é Jesus que salva, é minhas obras. Eu vou fazer tudo bonzinho, eu vou dar sopa aos pobres, eu vou distribuir roupa, eu vou dar esmola e eu vou ser salvo por conta disso. É heresia. Por quê? Atribuir a obras
aquilo que a Bíblia diz que não pode ser atribuído a obras. Efésios 2, capítulo 8. Pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vocês, é o dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação não é por obras. Por isso que nós falamos sola. Vai lá também, vou fechar aqui com chave de ouro agora, falando do nosso site. Vai lá também, lá é importante vocês conhecerem, aqui, institucional, os 5 solas. Vai lá, e leia, tirem tempo para ler aqui, os 5 solas. Então, por que nós dizemos que não é pelas obras? Porque quando houve a reforma protestante, lá em 1517, através de Lutero, foi fomentado os solas. O que é sola? Somente. O que nós cremos? Nós cremos que somente nas Escrituras, nós cremos que somente a fé, que somente a graça, que somente Cristo e que somente a Deus glória. Então, por exemplo, pela fé, somente a fé, o que a gente diz? A gente, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras de lei, Romanos 3, 28. E aí, qual é a doutrina? A justificação é somente pela fé em Jesus Cristo e não por obras ou méritos humanos. Esse é o princípio que Martim Lutero chamou de o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai. A justificação, o ato pelo qual Deus declara o pecador justo, acontece exclusivamente pela fé. Nós falamos sobre isso aqui na última aula. Lembra que eu falei que é uma declaração de Deus, é como se fosse uma decisão do juízo. Deus declarou, Deus decidiu que o homem seria justificado através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E tem religião que fala que é através da caridade. Exatamente. Das boas obras, né? Atribui ao homem a capacidade de se salvar. Mas a Bíblia diz que é impossível. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Lembra sempre do gráfico que eu desenhei na última aula, né? O homem estava separado. Jesus, ele vem ligar. Entre lá, leia os solas, leia ali a parte do que nós cremos. Que vocês... Irmãos, essa base, rapidinho, essa base, ela é fundamental. Por quê? Porque é mais do que eu dizer o que é certo. Entendam isso. É mais do que eu dizer assim, isso é certo, ou aquilo é certo. Mais importante é que vocês conheçam, entendam, porque conhecendo e entendendo, qualquer coisa diferente, é mais fácil que eu dizer assim, religião tal, ela é uma heresia. Mais do que eu dizer isso, é importante vocês conhecerem a base da fé, daquilo que cremos. Uma vez que vocês conheçam, quando vocês se depararem com qualquer argumento, para vocês ficar claro de que aquilo não é algo que está na palavra de Deus. Pode falar. Não, eu só queria testemunhar para os irmãos que hoje eu fui ler o site e eu li as trilhas. Aí eu cheguei a chorar de tão lindo que é, quando a gente vai escolher uma das trilhas e ler, e como que o Senhor fala. Amém. Eu nem divulguei ainda, né? Tem lá também. O site tem muita coisa para explorar. E aí, se você puder ir lendo um pouquinho, né, dentro do seu tempo, faça isso. Procure saber, né, procure entender aquilo que está lá na Escola Discípulo, tem lá as trilhas. Você tem uma série de ensinos aí que você pode absorver. Amém? Vou terminar aqui, que já passei 10 minutos do horário. Irmãos, é difícil, mas é fácil. Orem, creiam na palavra do Senhor e Deus vai dando discernimento, tá? Vocês querem que eu mande programas no YouTube para vocês verem sobre esse tema? Pra vocês entenderem melhor, pode mandar, separa e manda. Eu queria, irmão, que você mandasse esse link do início da aula, o vídeo. Tá bom. Do Project. Tá bom. Eu vou mandar para vocês e aí eu mando lá no grupo, tá bom? Jesus abençoe. Vamos orar? Eu vou pedir a Fernanda para orar para nós encerrarmos a aula em nome de Jesus. Paz, Márcia, agora que eu te vi. Paz, minha irmã, seja bem-vinda. Paz, irmã Eliane, paz. Acho que eu já tinha falado com todos. Vamos orar. Paz. Senhor, muito obrigada, meu Deus. Obrigada por essa aula, Deus. Chega a ser repetitivo, Senhor, a nossa oração semanal, mas é um privilégio, meu Pai, te conhecer, Senhor, ter essa revelação da Tua palavra, de quem o Senhor era através do Espírito Santo, Deus. É muito bom, Senhor, a gente poder entender melhor em quem a gente crê e conhecer mais de Ti, mais do Seu caráter, meu Pai. Muito obrigada pela vida do pastor Lúcio, pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes, Senhor, que o Senhor enraize, Deus, no nosso coração e na nossa mente, tudo que a gente tem aprendido aqui, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Olha, até amanhã, culto busca. Jesus abençoe vocês, tá? Fiquem na paz. Jesus abençoe. Se inscrevam no seminário, no simpósio de missões. Já estão abertas as inscrições, vão acabar, hein? 10, 12 de julho, por favor. Tá bom? Jesus abençoe. Fiquem na paz.